Muito bem, irmãos, que a graça do nosso Senhor esteja conosco, como de fato sempre está, mas nós sempre clamamos pela graça do Senhor, porque como nós precisamos da graça do Senhor durante todo o tempo em nossas vidas. Em especial, nesta época agora em que estamos passando pela pandemia do novo coronavírus, então temos algumas dificuldades. Deixamos de nos reunir lá na igreja, deixamos de participar das aulas presencialmente e estamos aqui. Hoje nós vamos concluir aquela aula do significado, sobre o significado do amor. E nós temos visto já a lição do significado do amor. Nós temos visto já em algumas aulas como nós precisamos da graça de Deus para manifestar esse amor. Primeiro que nós já entendemos que esse amor é o amor de Deus. Não é o amor simplesmente como a nossa sociedade, principalmente nossa sociedade brasileira, nos últimos anos vem trabalhando nesse sentido de desvirtuar todo o sentido de moral, de família, de tudo. Então nós perdemos a noção até do que é amor. Amor virou sexo, simplesmente. Relações sexuais, vamos fazer amor e tudo. Então não é isso. O amor que nós estamos tratando, o amor da Bíblia, em especial, é o amor ágape. É o amor de Deus. Então, desse amor ágape deriva todos os outros amores, ou as outras manifestações de amor, como o amor fraternal, o amor filial, o amor paternal e assim por diante. O amor filantropia, tudo isso, né? Então, e esse tipo de amor social, os amores sociais, digamos assim, todos são capazes, em alguma medida, de desenvolver esse tipo de amor. Qualquer pessoa, seja crente ou não, seja religioso ou não, todo mundo é capaz de amar alguém, em alguma medida. Agora, o amor de Deus, é disso que nós estamos tratando. O amor salvífico, o amor que nos atingiu para nos levar para o reino da sua glória, quando nós entendemos isso, aí nós sabemos o que é amar realmente. Aí nós conseguimos entender como é que Jesus dá uma ordem para a gente amar os inimigos. Não pode um negócio desse. Pois é, mas pode. No amor de Deus, pode sim. Então, irmão, nós sabemos que não conseguimos apresentar todas as características do amor, como Paulo explica lá em 1 Coríntios, capítulo 13, nós temos mostrado isso aqui, que é a base da nossa aula. 1 Coríntios 13, capítulo 4, versículo 8, parte A, e o 13. Interessante, irmãos, é que eu, como fico na escola dominical, vocês, a grande maioria, os adultos, ficam na sala, no templo, no salão, com o presbítero Daniel, estudando as lições da revista. Eu fico lá no gabinete com os meus jovens adolescentes, que são poucos, 6, 7, 8, 10, né? Então eu não acompanho as aulas que vocês assistem lá no templo. Embora eu leia a revista toda, toda vez que chega a revista eu leio-a toda, mas não fico acompanhando. E conversando com o Daniel, ele assistiu essa última aula, que foi feita, gravada na sexta-feira passada, e ele me disse que o assunto que eu falei na lição aqui do discipulado, muita coisa estava na aula que deveria ter sido dada domingo pela manhã, se tivesse havido a escola dominical lá na igreja. Não houve. Vocês lembram que eu apenas recomendei que se reunissem em suas casas com seus filhos, pegassem a revista e estudassem a lição, debatendo com seus filhos. Daniel disse que a lição, se eu não me engano foi a 8ª, ele disse, muita coisa da lição você abordou no discipulado. E eu, quando fiz a lição do discipulado, eu não peguei a revista para fazer. Sequer me lembrei que o assunto da revista abrangia esse assunto também. Então, irmãos, são vários aspectos do amor que Paulo explica aí em 1 Coríntios 13, né, do capítulo 4 do versículo 4, aliás, 1 Coríntios capítulo 13, do 4 até o 8. São vários aspectos do amor que a gente, quando lê aquilo e lê, meditando no significado de cada palavra daquela, de cada característica daquela do amor, irmãos, não há como não ficar envergonhados. Eu já disse para vocês na aula passada. Não há como não ficar envergonhados diante de Deus e até diante dos irmãos. Nós não manifestamos essas características do amor. Na maioria das vezes, não manifestamos quase nenhuma delas. E se houver uma necessidade maior, digamos assim, de uma manifestação do amor, aí é que não é mesmo. Nós já verificamos isso. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. Nós sabemos que não conseguimos apresentar essas características, especialmente através de atitudes, porque de boca muita gente faz muita coisa, né? Mas de atitude não conseguimos, porque a Bíblia nos mostra, já falei na última aula, no finalzinho, a situação ideal.
A Bíblia nos mostra a situação divina, o que é que Deus quer que nós sejamos. Acontece que a situação real é que nós somos pecadores. Obviamente isso nos isenta de lutar para, se somos crentes e convertidos, nós temos a força do Espírito Santo. Como Paulo recomenda, é na força do seu, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí nós conseguimos. Porque o Senhor está em nós e está conosco. E se manifesta em nós e através de nós. Então nós conseguimos, se somos crentes. Então a Bíblia nos mostra isso. Nós somos ainda pecadores, mas aqui entra o nosso esforço em fazer o que o Senhor nos mandou, não é? E nós vimos na última aula, rapidinho, que Filipenses, Paulo diz isso aos Filipenses, capítulo 3, 12 a 14, né? Paulo diz isso: olha, irmãos, na minha presença vocês obedeceram, pois muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, para que ninguém pense que a salvação é sua, é você quem trata dessa salvação. Não é. Paulo emenda logo em seguida, sabendo, contudo, né, que é do Senhor que vem essa salvação. É Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então nós temos que saber isso. Primeiro, qual é a vontade do Senhor? Para Ele efetuar em mim essa vontade dele, eu vou ter que saber que vontade é essa. E essa vontade está na palavra de Deus. É por isso que eu insisto tanto no ensino da nossa igrejinha. Eu e o presbítero Daniel, que é professor também, como nós insistimos no ensino. Porque sem a gente saber a vontade de Deus, como a gente vai fazer essa vontade de Deus? Como eu vou obedecer o que eu não sei? Então, irmãos, nós precisamos saber dessas coisas. Vamos observar algumas características do amor mais de perto, não é? Lá no finalzinho, Paulo sai dizendo isso. O amor é paciente. Então, olha, irmãos, mesmo que a nossa vontade seja de explodir com alguém, de desabafar, há muitas pessoas que adoram dizer isso. Eu não guardo, eu não engulo o sapo, eu não sei o quê. Irmãos, isso é falta de amor. Há outras formas de explicar isso, mas em primeiro lugar é falta de amor. Cadê o amor de Deus? Por que eu explodo com todo mundo e eu vomito para cima de todo mundo tudo que eu quero? Eu não tenho paciência. E onde está o amor de Deus na sua vida? Entende quando eu digo que nós devemos ficar tremendamente humilhados diante de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, inclusive sabendo do seu juízo? Tudo isso tem que estar na nossa mente, no nosso conhecimento, não é? O amor é paciente. Então, mesmo que a nossa vontade seja de explodir, de desabafar, temos que manifestar esse aspecto do amor. O amor é paciente. O amor é benigno. Mesmo quando temos vontade de fazer o mal, especificamente em resposta a um mal que alguém nos tenha feito, irmãos, isso é natural, nós somos pecadores. Então, quando alguém nos faz o mal, a vontade imediata é da gente devolver o mal em dobro. Aquela história de dar outra face de Jesus, exatamente isso Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Tem que ser paciente, tem que ser tolerante. O amor é benigno. Paulo explica que você, quando paga o mal como bem, está amontoando brasas na cabeça do seu adversário, do seu inimigo. Paulo está citando, ele não diz que é uma citação não, mas ele está citando um provérbio. Isso está lá nos provérbios. Então, ele não diz que é uma citação, mas ele está dizendo exatamente o que está no provérbio lá. Que a gente, quando paga o mal como bem, está amontoando brasas sobre a cabeça do nosso inimigo ou do nosso desafeto naquele momento, quem nos está fazendo mal. Então, irmão, o amor é benigno. O amor não responde mal. Lembra de Paulo ensinando lá em Romanos também? Que a gente deve pagar o mal com o bem. No que depender de vós, tem de paciência, tem de viver bem, em paz com todos os homens. Pois é, o amor é benigno. Mais uma característica do amor. O amor não é ciumento. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é ciumento. Deus tem ciúme. Ciúme de nós, inclusive. Mas esse ciúme é zelo. Não é o ciúme como nós conhecemos, na conotação que nós damos na nossa sociedade. Que é um ciúme que é capaz de matar a esposa porque imaginou que ela o estava traindo. Ou mesmo que estivesse. Ou a esposa, o esposo. Ciúme. Ciúme doentio. Não é esse tipo de ciúme. O ciúme que o homem está falando aqui é zelo, é cuidado.
Mesmo quando percebemos que outros são mais queridos do que nós, às vezes acontece isso. Você percebe que alguém é mais querido do que você e você fica com esse ciúme, já é um ciúme doentio. O amor não é ciumento, esse ciúme doentio. O amor é ciumento no sentido de que ciúme é cuidado. Eu, quando vejo que o meu filho está andando em má companhia, se eu percebo isso e tenho condição de perceber, eu chamo meu filho, vem cá. Você não pode mais andar com essa pessoa. Isso é ciúme. Não é porque essa pessoa vai tomar o meu filho de mim, e vai mesmo, se ele for um mau elemento e má companhia, vai terminar tomando mesmo, para as drogas, para a prostituição, para o que for. Mas não é esse o tipo de ciúme, é o ciúme zelo, o ciúme de Deus. Então, o amor não é ciumento no sentido de que ele não é possessivo. O ciúme, como nós conhecemos, é um ciúme possessivo. Você se acha dono da outra pessoa. As mães, em especial, por causa da nossa cultura, se acham donas dos filhos. Não são. Não são. Então o amor não é ciumento nesse sentido. O amor não se vangloria. Mesmo quando temos vontade de contar os nossos grandes feitos. Irmãos, às vezes a gente conversa com algumas pessoas e às vezes pode até acontecer com a gente sem nem perceber. E a gente começa a se vangloriar. Começa a contar nossos grandes feitos. Sabe? Ah, porque eu fiz isso, eu agi assim, eu fiz isso e tal, e por minha causa tal coisa boa aconteceu, ou por minha causa tal coisa má deixou de acontecer, e a gente começa, sem perceber, se enaltecer, se vangloriar. E o amor não procede assim. O amor não tem essa característica de você querer ser mais do que os outros, mostrando seus grandes feitos. O amor é humilde. Lembra como Jesus foi humilde? O Senhor, ele é amor. Deus é amor. Ele foi humilde. Humilde até a cruz. Não é? Então, isso é característica do amor. E nós, quando vemos, irmão, nós temos uma tendência enorme de querer mostrar nossas grandes qualidades. Isso é terrível. O amor não é arrogante. Irmãos, eu tenho dito para vocês que crente arrogante, isso são termos incompatíveis. Crente soberbo, isso são termos incompatíveis. Crente orgulhoso, isso são termos incompatíveis. Um crente não é arrogante. Um crente não é orgulhoso. Um crente não é soberbo. Se ele for arrogante, soberbo, orgulhoso, ele não é crente. Ele é religioso, está na igreja. Isso aí não faz a menor diferença. Então o amor não é arrogante. Mesmo quando achamos que temos razão, Paulo ensina, considere cada um o outro superior a si mesmo. Jesus não disse, o que quiser ser o maior entre vós, seja exatamente esse que vos sirva. Irmãos, isso tudo é amor. E são manifestações de amor. Que amor? Deus é amor. Isso é manifestação do amor, conhecimento de Deus enquanto amor. Eu não posso ser arrogante. Quantas vezes nós somos arrogantes? Né? Tudo bem que muitas vezes nós falamos, eu sei o que eu estou dizendo. Às vezes eu digo isso para vocês. Quando eu estou ensinando, mas não tem mais. Eu sei o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é a palavra de Deus, está aqui e eu mostro na Bíblia na hora. Isso não é o que eu acho. Isso não é o que eu acho. Então, isso de alguma forma, eu não estou sendo arrogante. Eu estou sendo veemente no sentido de mostrar para vocês que estão errados e mostrar qual é o certo. Isso é zelo, mas o zelo de Deus. O zelo cuidado. Não é? Então, o amor não é arrogante. O crente não pode ser arrogante. E nós conhecemos algumas pessoas ditas crentes extremamente arrogantes. Extremamente arrogantes. Até um jeito de dirigir aos outros, sabe? O famoso rei da barriga, alguma coisa desse tipo. Irmão, se coisa terrível. Soberbo. O famoso nariz empinado. Né? Tem coisas que Deus diz que não tolera. Ele mesmo diz que não tolera. Né? Deus não suporta arrogância, soberba. Né? Ele não suporta essas coisas. Com essas pessoas Deus não trata. Ele mesmo diz. Deus resiste aos soberbos. Então, irmãos, isso são características do amor. Então, reparem bem, isso são coisas que deveriam estar em nós o tempo todo. Ou, pelo menos, aumentando a cada dia, na medida em que crescemos no conhecimento de Deus, na medida em que nos relacionamos com os irmãos e identificamos essas falhas que há nos irmãos, e os irmãos, consequentemente,
também identificam as falhas que há em nós, e nós passamos a nos suportar mutuamente, como tanto uns aos outros tem na Bíblia. Nós passamos a nos suportar nos dois sentidos do verbo suportar. Suportar, aguentar mesmo as deficiências do outro, e suportar, servir de suporte. Ajudar o outro, orientar o outro na medida do possível. Calar na hora que for necessário para evitar discussões tolas. Não ser arrogante. Então, o amor não age inconvenientemente. Mesmo que isso possa atrair a atenção das pessoas para nós, irmãos, nós percebemos situações em que as pessoas são tremendamente inconvenientes. Querem porque querem, de alguma forma, a atenção para si. Às vezes, em alguma reunião de 3, 4, 5 irmãos, que coisa terrível. Há um, ou dois, ou sei lá quem, em determinada situação, que quer monopolizar a atenção dos outros. Isso é inconveniente. Chega a ser desagradável, às vezes. Dá vontade de você sair, virar as costas e ir embora, agindo de forma errada também, porque não teve paciência. Não soube suportar o irmão no sentido de suportar aquele chatonildo mesmo. Então, irmão, nós precisamos prestar atenção. Isso tudo são manifestações do amor. O amor não age inconveniente. Quantas vezes a Bíblia ensina que a gente deve ouvir primeiro, para depois falar? A não ser que você seja mestre, professor, que você precisa falar. Mas em reuniões, ouça mais, fale menos. Ouça mais, fale menos. Só fale quando tiver certeza. Só fale quando puder agregar alguma coisa, edificar. Senão, não fale pelos cotovelos, como se diz, ficando uma pessoa inconveniente, chata, não tem quem suporte. Pois é, isso não é manifestação de amor. Manifestação do amor é uma pessoa conveniente, uma pessoa que sabe se portar de forma a agregar, a congregar, a edificar, a falar na hora certa, o que é certo, dizer a palavra certa, consertar o que estiver errado, concordar com o que estiver certo, motivar a progressão daquelas atitudes certas, o que se chama exortar, no sentido de encorajar a pessoa, ou admoestar, epa, isso não é assim. Não é assim que Deus disse. Não é assim que a palavra diz. Então é assim, irmãos, que ele deve se portar convenientemente e nunca de forma inconveniente, porque o amor não age inconvenientemente. O amor não é interesseiro. Todas essas características do amor estão lá relacionadas por Paulo. Em poucos versículos, do 4 ao 8. Né? Mesmo quando temos a oportunidade de levar vantagem, mesmo quando temos oportunidade de ganhar mais, irmão, nós não devemos agir assim. O amor não é interesseiro. Então, olha só, isso é outra coisa que a gente vê normalmente na nossa sociedade. Especialmente o brasileiro. É uma característica, não sei se de todos os povos, mas o brasileiro é uma característica brasileira. Se ele fizer um negócio, ele tem que sair com a impressão de que ele levou vantagem sobre o outro. Se o negócio foi bom para os dois, não está muito bom não, porque eu não levei vantagem. Lembra da lei de Gerson? Durante muito tempo prevaleceu no Brasil, porque o Gerson, jogador da seleção brasileira, o famoso canhotinha de ouro, ele fez uma propaganda em que ele dizia isso, porque tem que levar vantagem. Então virou a lei de Gerson, ele se aborreceu com isso. Porque depois mal contra ele, a pessoa dele, essa lei de Gerson, que é a lei do brasileiro de querer levar vantagem em tudo. O amor não age assim, irmãos. O amor não age assim. O amor divide para multiplicar. Então, se nós estamos, de alguma forma, envolvidos em algum negócio, em alguma empreitada, em alguma coisa que nós estamos fazendo, o bom, o amor é que nós dois saiamos ganhando nessa história. É o ganha-ganha que se aprende em administração. O ganha-perde é inconveniente, porque se eu ganhei com você perdendo, isso não está certo. Embora o brasileiro, repito, na nossa sociedade, tem essa cultura de que, se ele não levar vantagem, ele não fez um bom negócio. Não é? Então, irmãos, nós precisamos saber disso. Mesmo quando nós temos oportunidade de levar vantagem, caso a outra pessoa esteja disposta, ou por falta de conhecimento, ou por ingenuidade, ou o que for, se nós percebermos que estamos levando alguma vantagem sobre o outro, não está havendo aí uma manifestação do amor. É preciso que, se for o caso, se o outro mesmo deu a deixa, digamos assim, para que a gente leve vantagem, diga, meu irmão, olha,
não é ideal esse negócio assim. Eu estou levando vantagem sobre você. Diga. Diga. O ideal é que nós dois saímos ganhando de forma equitativa, igual, certo? Nós dois vamos sair satisfeitos dessa história. Mesmo que o outro não saiba que você está levando vantagem sobre ele. Se você agir assim, faltou amor. O amor de Deus. Tá certo, irmãos? Então nós temos ainda que o amor não se irrita. Mesmo quando somos provocados. Mesmo quando nos sentimos tentados a perder o controle sobre alguém. Quantas vezes acontece isso, irmãos? Qualquer um de nós. Quantas vezes acontece isso? Sabe? A pessoa nos irrita tanto que a gente tende a perder a paciência mesmo. Alguns perdem o controle e dizem, rapaz, eu agi de cabeça quente. Eu tenho dito para vocês que essa possibilidade normalmente não acontece comigo, não. O que eu fizer contra alguém, eu não fiz porque estava de cabeça quente, não. Eu fiz sabendo o que estava fazendo. Então, mas há muita gente que de fato perde o prumo. Perde totalmente a razão. Ou seja, ele parou de raciocinar. Ele passou a agir como um animal bruto. E resolveu dar uma dentada no outro. Isso não é normal. Um ser humano fazer um negócio desse, mas acontece. Então, irmãos, o amor não se irrita, especialmente a ponto de perder a paciência com o outro e fazer alguma coisa totalmente desumana, totalmente fora da razão, agindo como um irracional. E quantas vezes nós somos tentados a perder o controle com alguém? Mas quando há o amor de Deus, há aquele freiozinho, aquele breque do Espírito, não faça isso. O amor é paciente, nós já vimos. Que é o contrário disso aqui. O amor se irrita. Né? Muito bem, irmãos. Então, nós temos agora o amor não é vingativo. Lembram? Não vos vingueis. Não deis lugar à ira. Porque o Senhor disse, a mim me pertence a vingança. Então, lembrando, nós estudamos isso em aulas anteriores, Paulo ensinando isso. Então, eu não tenho que me vingar de ninguém. Eu não sou filho de Deus. Não aconteceu comigo isso. E, obviamente, isso está dentro do propósito de Deus. De alguma forma, é providência de Deus. Eu não sou filho de Deus, eu não sou crente. Eu não sei que o Senhor cuida de mim. Então, Ele vai se vingar. Ele mesmo vai se vingar. Então, o amor não é vingativo. Mesmo que tenhamos vontade de revidar o mal sofrido com outro mal ainda pior. Isso é normal de homem pecador. Não esqueçam nunca, irmão. Nós somos pecadores. Remidos, sim. Redimidos, sim. Mas ainda em processo de santificação. Então nós continuamos pecadores. Nós continuamos com as tentações do velho homem. Nós temos, como Paulo diz, que nos despir a todo momento dele. Então é sinal que ele está em nós a todo momento. Nós temos que nos despir dele a todo momento e nos revestir do novo homem a todo momento. O novo homem que agora está em nós também em todo momento, que é o Espírito de Deus. É assim que nós temos que viver, irmãos. O discipulado é algo que fica batendo em cima disso o tempo todo. Foi isso que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos durante 3 anos, de manhã, de tarde e de noite. É isso que Paulo insiste nas suas cartas, Paulo, Pedro, João, em especial, os apóstolos. Não é? Nós vemos Tiago, Judas ensinando especificamente contra os falsos mestres, falsos professores, falsos mestres na igreja. Não é? Mas Pedro, Paulo, João e Pedro, que conviveram com Jesus, eles ensinam muito isso. João, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que maravilha. Aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama seu irmão a quem vê, é mentiroso. Irmão, isso está escrito na Bíblia. Às vezes eu digo isso na igreja e alguém se aborrece. O pastor está chamando de mentiroso. Eu não, amigo, isso tem um versículo. Se você se enquadrou aí, é tempo de mudar, é tempo de se arrepender, é tempo de pedir perdão. Isso é discipulado, irmãos, é o tempo todo assim. Essa conversinha de que Jesus ama, que Jesus quer ajeitar a sua vida, isso é mentira. Embora ele queira fazer isso sim, mas não é assim, não é isso. Jesus não veio aqui morrer na cruz para ajeitar a família de ninguém, não. Jesus veio aqui para aplacar a ira do Deus Pai, ofendido na sua santidade com o pecado de Adão e Eva, e
por consequência de toda a sua descendência. E Jesus veio aqui resolver isso. Foi, como está escrito em tantos lugares na Bíblia, ele veio ser a propiciação. O que é isso? Tornar Deus favorável, tornar a relação entre Deus e nós e Deus de novo, de forma amigável. Foi Jesus veio fazer. Jesus não veio aqui ajeitar a família de ninguém, não, nem o emprego de ninguém, muito menos a saúde de ninguém, como as igrejas ensinam isso na teologia da prosperidade e na teologia da libertação. Jesus não veio aqui livrar pobre de pobreza, coisa nenhuma. Não veio aqui livrar doente de doença, coisa nenhuma. Embora ele possa fazer isso. Mas não foi isso que ele veio fazer, nem é o objetivo da salvação fazer isso. O objetivo da salvação é tirar pecadores do inferno e levar para o céu. É esse o objetivo. Aí nessa caminhada, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, quando somos convertidos, aprendemos o que é o amor, que é o que nós estamos ensinando nessa aula. Aprendemos o que é o amor. Então nós vamos saber viver com esse amor, nesse amor, e manifestando esse amor. Então nossa vida não terá mais importância se somos pobres ou ricos, se estamos doentes ou sadios. Não haverá mais tanta importância, embora, claro, enquanto aqui na Terra nós vamos preferir ter recursos suficientes, pelo menos, para viver bem. Nós vamos preferir ter saúde exatamente para viver bem com esses recursos. Todos nós tentamos isso. Trabalhe, estude, se capacite. No poder de Deus, na ajuda de Deus, você vai conseguir isso. E não querer agora que Deus me faça ser rico, que Deus me faça ser sadio. Cuide da sua saúde. Agora, por exemplo, estamos no coronavírus. Vi no Jornal da Justiça, que eu leio todo dia, recebo e leio todo dia, o Diário da Justiça, briga lá, Rio, Santa Catarina. O Edir Macedo não quer fechar sua igreja por causa do coronavírus. Olha, isso é uma estupidez. As autoridades determinadas, nós estamos sob contingenciamento. Ainda mais, de saúde. Então eu vou lá brigar, desobedecer a autoridade porque tem que ter o culto. Por que tem que ter o culto? Porque tem que ter arrecadação. Todo mundo sabe que é isso que as igrejas querem. Ele não pode fechar a igreja dele, porque senão cadê a arrecadação? Todo mundo sabe disso, irmãos. Então Jesus não veio tratar disso. Jesus veio salvar pecadores. Salvar pecadores. Muito bem. O amor não é vingativo. Mesmo que tenhamos vontade de revidar um mal sofrido, não devemos fazer isso, porque está em nós o amor de Deus. Desde que Deus se vinga. O amor não se alegra com a injustiça, mesmo que a outra pessoa pareça merecê-la. Há um provérbio também que diz isso: nós não devemos nos alegrar com a desgraça do ímpio. Embora, irmão, vamos ser sinceros, a gente se alegra. A gente se alegra. Quando a gente vê um ímpio que pratica tanta injustiça, especialmente os ricos, quando a gente vê um cara desse se dar mal, não tem conversa, a gente se alegra sim. Mas está errado. Nós devemos pedir misericórdia de Deus sobre aquele ente ímpio. Devemos pedir que Deus tenha misericórdia e até o salve, porque aí ele parará de fazer aquilo. Mas eu confesso para vocês, eu me alegro sim. Quando eu vejo alguém que fez uma injustiça se dar mal, digo, bem feito. Todo mundo conhece essa tal frase. Bem feito, ele merecia isso. Está errado. Na verdade, nós fazemos isso, mas está errado. O amor de Deus nos constrange a amar e a ter compaixão, inclusive ter misericórdia, a palavra do caso é até misericórdia, deste miserável. Devemos ter misericórdia dele, porque não somos menos miseráveis do que ele, e Deus nos amou e teve misericórdia de nós, e nos salvou, e nos adotou em Cristo Jesus, e agora cuida de nós de uma forma esplendorosa. Pois é, irmãos, o amor não se alegra com a injustiça. Então, mesmo que isso aconteça com Deus, eu já disse para vocês, vendo essas características do amor, a gente deve morrer de vergonha de Deus. Deve morrer humilhado diante de Deus, dizer: Senhor, eu preciso da tua graça. Se não for a tua graça, Senhor, eu vou derrapar. Num caso desse aqui, por exemplo, se não for a tua graça, meu Senhor, eu vou me alegrar toda vez que eu vi um injusto padecer. E isso deveria acontecer comigo também, se for o caso, porque eu também sou um injusto e o Senhor teve misericórdia de mim. Não se alegrou com a minha desgraça. Muito pelo contrário, me salvou. Então, quando temos esse amor, devemos manifestar esse amor aos outros, para os outros. O amor se alegra com a verdade. Mesmo que mentir possa parecer a melhor solução em certas ocasiões, irmãos, há mentiras na Bíblia que foram inclusive abençoadas, não é? Obviamente isso não deve servir para que ninguém imagine, então eu vou mentir porque eu vou ser abençoado também.
nós vemos que Abraão mentiu, né? Não confiou em Deus e mentiu 2 vezes. Nós vemos que Isaac mentiu, não confiou em Deus e mentiu sobre sua esposa, Abraão também, sobre sua esposa Sara, Isaac sobre sua esposa Rebeca. Nós vimos a prostituta Raabe mentir, escondeu os espias e mentiu, dizendo que eles já foram, passaram por aqui e foram embora. Inclusive foi abençoada. Não por causa dessa mentira. Na verdade, quando ela negou a autoridade para honrar o Senhor, foi porque ela já estava convertida. Ela já sabia quem era o Senhor daqueles espias. Então Deus abençoou. Muito para trás ainda, Deus abençoou as 2 parteiras, lembram? Sifrá e Puá. E Faraó mandou matar os meninos e elas não mataram e mentiram que as mulheres hebreias são fortes e dão a luz antes que a gente chegue. Pois é, mentiram e foram abençoadas. Deus lhes constituiu família. Você sabe o que é uma escrava sem ter marido, em situação que eles viviam lá, constituir família? A gente nem sabe o que é isso. Pois é algo praticamente impossível. Deus lhes constituiu família. Então, irmãos, há mentiras na Bíblia que são claramente abençoadas por Deus. Vamos ver o contexto, vamos ver por quê, ou como foi que Deus usou aquilo. Obviamente, ninguém pode dizer, eu vou mentir, então Deus vai abençoar a minha mentira. Negativo. Não é isso, não. O amor não se alegra com a mentira de jeito nenhum. O amor se alegra com a verdade em qualquer circunstância. Mesmo que isso possa parecer uma solução, rapaz, o melhor que eu faço agora é mentir. É não. É não. Deus pode até, se for o caso, transformar aquilo numa bênção lá na frente, mas que vai haver consequência, vai. Como para Abraão, e assim por diante. Então, irmãos, o amor se alegra com a verdade. Toda vez nós nos alegramos com a verdade. Irmãos, quantos irmãos ficam aborrecidos lá na igreja com a verdade que eu falo? A Bíblia. Porque a Bíblia sempre confronta o pecador, sempre. Nós somos pecadores, não há a menor possibilidade de sermos santos como Deus é santo, como Ele mandou. Só se nós estivermos o tempo inteiro sendo confrontados por essa verdade dele, que não é exatamente o que nós queremos. Nós somos pecadores. Não podemos esquecer isso nunca. Nós somos pecadores. E a nossa tendência é para o pecado. Então, irmãos, nós temos que prestar muita atenção. Mesmo que não nos agrade, a palavra do pastor que é sempre dura. Porque eu sei com quem eu estou falando, eu conheço os irmãos, eu conheço a situação social em que os irmãos vivem, todos. Eu conheço a situação social, a situação familiar, a situação de trabalho dos irmãos eu conheço. Eu conheço seus negócios, eu conheço como vocês agem nos seus negócios, nos seus relacionamentos empresariais ou trabalhistas. Eu sei, irmãos. Eu sei. Então eu estou sempre chamando a atenção, de forma que alguns dizem que é braba, mas é mesmo, é a palavra de Deus, é a verdade. E a verdade dói. Especialmente quando nós não estamos andando na verdade e sabemos disso. Aí a verdade dói, e cada vez que bate dói mais, porque nós sabemos disso e não estamos nem um pouco interessados em mudar. Vivemos de uma forma ímpia. Sabemos disso, não queremos mudar. Aí a palavra do pastor é super desagradável. Pois é, irmãos. O amor se alegra com a verdade. Então, se eu estou vivendo de uma forma semelhante ou até pior do que um ímpio, fofoqueiro, desonesto nos negócios, desequilibrado nas finanças, a família desajustada, desrespeito entre pais e filhos, marido e mulher, meus irmãos, não pode haver uma palavra de Deus agradável para você. A palavra de Deus para você será sempre a verdade, e essa verdade é dura, e se você se converter, se você se arrepender e clamar a Deus, aí essa palavra vai ser agradável. Senhor, é a tua palavra, é a verdade, Senhor, eu é que estou vivendo de forma desordenada. Me ajuda, Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda. Chegue com o pastor e pastor, olha, essa palavra bateu em mim hoje, que me esmiuçou, me despedaçou tudo. Digo, vamos unir os pedaços então agora. O Senhor tem poder para isso. Vamos unir os pedaços.
Mas enquanto a gente não fizer isso, irmãos, não passamos de igrejentos, uma palavra que eu inventei, que nem existe. Religiosos de igreja, achando que somos crentes. Não é possível isso. Então, quando nós vemos essas características do amor, como Paulo explica aqui, como Paulo diz aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Senhor é amor. Eu estou longe disso pelo que eu estou vendo aqui. Então, meu Senhor, só há um jeito do Senhor me aproximar do Senhor. Eu não posso me aproximar sozinho, é o Senhor quem me leva para si. Através do meu Senhor Jesus, eu quero, Senhor, eu quero ir para perto de Ti. Irmãos, tem que ser assim, irmãos. Discipulado é isso. Discipulado é autoconfrontação da nossa vida desordenada com a ordem da palavra. É isso que é discipulado. É conversinha fiada de igreja, aulazinha superficial, boazinha, isso é papo furado. Isso é tudo papo furado, irmãos. Então, olha, irmãos, o amor tudo sofre. Mesmo quando achamos insuportáveis alguns desapontamentos ou decepções, especialmente com pessoas próximas. Eu já disse para vocês, em algumas ocasiões, eu não me decepciono com ninguém. Eu fico desapontado. Desapontado eu fico. Né? Porque às vezes você confia numa pessoa e essa pessoa quebra a sua confiança, então eu fico desapontado. Por quê? Porque, caramba, nós estávamos numa relação assim, 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 eu vi o irmão, sempre tive o irmão como uma pessoa, e o irmão desapontou. Mas decepcionar, não. Por quê? Porque eu sei que ele é um pecador e pode fazer qualquer coisa. Todo pecador é capaz de cometer qualquer pecado, ainda que ele já esteja em processo de santificação. Lembram de Davi? Lembram de Salomão? Lembram de Pedro? Então, irmãos, ninguém imagine. Por isso que eu digo, eu não me decepciono. Eu sei que um camarada lambanceiro feito Pedro, que queria ser melhor, achava que era melhor do que todo mundo, pode até te negar, Senhor, eu jamais te negarei. Pois é, foi ele que negou. Jesus não se decepcionou com ele. Por quê? Porque Jesus até sabia que ele ia negá-lo. Pode mesmo negará, rapaz. Então, irmãos, eu não me decepciono com ninguém. Por quê? Porque eu sei que um pecador, seja ele qual for, é capaz de cometer qualquer pecado. Qualquer um pecado. Então eu não me decepciono. Eu fico triste, muito triste, desapontado, sabe? Não esperei que o irmão fizesse isso, mas saber que ele era capaz de fazer, eu sabia. Então não me decepciono. Essa a distância entre decepção e desapontamento. Decepção, eu nunca imaginei que fulano fosse capaz de fazer isso. Claro que eu imaginei. Ele não é um pecador? Então eu não me decepciono coisa nenhuma. Agora, ficar desapontado, fico. Eu não esperei que o irmão fizesse isso, mas saber que ele era capaz de fazer, eu sabia. Sempre soube. Né? Então, irmãos, o amor tudo sofre. Então, quando nós nos desapontamos com alguém, em especial quando usamos a palavra, me decepcionei com fulano. Não quero mais conversa com ele, não. Me decepcionei com fulano, rapaz. Mas ele é um pecador. Então, vamos sofrer com ele. O que foi que aconteceu? Vamos procurar saber em que circunstâncias aconteceu aquilo. O irmão é um vigarista mesmo? Então ele não é crente. Não existe crente vigarista. O irmão é um safado mesmo, como diria o Odorico, juramentado. Então ele não é um crente. Aí o que é que a Bíblia nos ensina? Vamos ver isso na próxima lição. Expulse ele da igreja, se for o caso. Chame ao arrependimento. Jesus diz. Se não houver jeito, chame de novo, agora com 2 ou mais testemunhas. Não houver jeito, não, leve para a igreja o problema, para que a igreja tome, através de sua liderança, normalmente, as providências necessárias e expulse o sujeito, se ele está vivendo de forma desordenada. Paulo nos ensina que a gente deve se separar dos que vivem de forma desordenada, não deve nem sentar com ele para fazer uma refeição. Então, irmãos, a Bíblia ensina coisas e coisas. Nós só temos que saber qual é o contexto, em que situação se aplica. Ah, mas isso aqui é o contrário daquilo. Não. Não é o contrário, não. Está numa situação diferente, contexto diferente, então o ensino é diferente. A solução é diferente. É só isso que nós temos que saber. Então o amor tudo sofre. Nós temos essa tendência enorme de nos decepcionar com pessoas e pronto, não consigo mais suportar esta pessoa. Está faltando amor. Na verdade, está faltando amor. Se de fato a pessoa não tem mais como ter comunhão conosco, aí é outra história já, é outro ensinamento. Agora, em princípio, o amor tudo sofre. Que amor é esse que ele está falando? É o amor de Deus.
que sofreu a cruz. O amor tudo crê. Mesmo que o mundo mentiroso queira nos fazer desacreditar de tudo e de todos. Irmãos, o mundo é o tempo todo querendo nos fazer desacreditar de Deus, desacreditar do amor, desacreditar da compaixão, desacreditar da solidariedade. O tal do mundo pós-moderno, individualista por excelência. Cada um quer saber de si, o mundo que se dane. Tanto que você vê agora na pandemia, quantas pessoas não querem deixar de fazer sua corridinha na praia, ou sei lá o quê. Não, eu vou. Ou eu não posso deixar minha academia, eu não posso deixar meu supermercado, eu não posso deixar meu... Mas, colega, e os outros? Se você foi infectado, isso implica dizer que várias pessoas serão infectadas por você. E você sequer pensa nisso. Eu quero saber dos outros. Eu quero saber de fazer o que eu tenho que fazer, a minha vontade de fazer. Eu tenho que dar uma caminhada não sei onde, eu tenho que dar uma volta não sei onde. Se guarde, não é só por você não, em especial pela quantidade de outras pessoas que você vai contaminar, se você for contaminado. Então, não acredite nessa história do mundo. Não tem mais solidariedade, não tem mais. Tem sim. O povo de Deus tem. Olha, irmãos, nós temos visto aí no Zap algumas mensagens que alguém manda para a gente, de Lutero, de Calvino, no século XVI, houve uma peste também. A peste negra do século XIV, no século XVI, houve de novo alguma coisa. Então, no século XIV, a peste negra, todo mundo morrendo na rua, e ninguém acudia ninguém. A própria família botava para fora de casa, jogava para a rua os familiares que fossem infectados, para ele morrer na rua, para não contaminar os outros. Isso foi terrível. Há um livro, O Medo, um autor francês, Jean Delumeau, e ele conta essa história, a história do medo da humanidade. As situações em que a humanidade agiu com muito medo. Então, irmãos, nessa ocasião, o povo morto na rua, que ninguém ia apanhar, quem vai apanhar um morto contaminado? Havia um povo que ia. Havia um povo que ia juntar o defunto e dar um enterro digno àquele corpo de ser humano. Sabe quem era esse povo? Mesmo sabendo que ia ser infectado também, possivelmente, e morrer? Os crentes. Os crentes mostraram quem era crente na peste negra. Houve uma cidade da França, pelo menos não lembro o nome, que morreram todos os habitantes, não sobrou nenhum para contar a história. Então, irmãos, o amor tudo crê. Deus me mandou amar o meu próximo numa situação, seja qual for, inclusive se ele for meu inimigo. Então essa história de que cada um por si, e se vire, não é assim não, porque esse ensinamento é do mundo, mas de Deus não. O ensinamento de Deus é que nós tenhamos amor pelo próximo. Demonstremos esse amor de Deus que está em nós. Não podemos desacreditar do mundo, desacreditar de tudo, desacreditar de todos, não. Deus está no comando do seu mundo, Deus está no comando da sua criação, ainda que esteja acontecendo tudo isso, como Ele disse que aconteceria. Então, quem conhece o Senhor e a sua palavra, não acha nada estranho o que está acontecendo no mundo, não. Eu às vezes digo para a igreja, olha, isso aí que está na televisão, isso está tudo certo. Eu digo que está tudo certo, não é que está certo em acontecer, não. Está tudo certo que eu digo que está acontecendo o que a Bíblia disse que ia acontecer. No final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Palavras do Senhor Jesus. Então, vamos espantar por quê? Só que eu sou seu filho. Eu fui adotado do Pai, em Cristo. Eu tenho o amor dele, então eu vou agir de forma diferente. Ainda que esteja eu contra o mundo inteiro. E eu sei que não sou só eu contra o mundo inteiro, como Elias pensou. Olha como Elias estava tão errado naquela época. O Senhor só tem eu. O Senhor disse, não. Eu reservei, atenção, não foi o povo que como diz os meninos, se auto-reservou-se a si próprio. Deus disse, eu reservei para mim 7.000. Então, repare que o meu amigo Elias, profeta, estava errado na proporção de 1 para 7.000. Então, vamos confiar no Senhor. Não vamos desacreditar. O amor crê. O Senhor não disse, então acontecerá. Assim será. O amor tudo espera exatamente por isso.
Mesmo que nada pareça dar certo. Achamos que fomos esquecidos. Eu cheguei a achar isso no Brasil. Até o governo anterior, cheguei a dizer isso lá na igreja para vocês. Digo, olha, Deus vai pesar mais a mão ainda sobre o Brasil, por causa da situação da igreja totalmente prostituída, mundanizada. Deus vai, como se diz no nosso ditado aqui, Deus vai fazer o Brasil comer o pão que o diabo amassou. Eu achava isso. Mas Deus demonstrou uma misericórdia tão grande com o Brasil, que mudou. E aos trancos e barrancos, estamos caminhando para um processo de mudança, em que novamente a moral, os bons costumes, a partir da família, voltará a fluir e fruir. A gente fruir essa bênção no Brasil. Então a gente sempre espera. A gente sempre espera pelo Senhor. Porque o Senhor é amor, o Senhor não nos esqueceu. Como nós vemos até Jonas, coitado, lá, desobedeceu ao Senhor escancaradamente, lá no ventre do grande peixe, e disse, Senhor, não me esqueça não. Né? Quantas vezes Davi pediu isso? Quantas vezes servos do Senhor nós vemos nos salmos pedindo isso? Senhor, lembre de nós. E o Senhor lembra de nós. O Senhor lembra de nós. Lembrem quantas vezes Deus pesou a mão sobre Israel e mandou as desgraças as mais terríveis sobre Israel? O remanescente de Deus cai em oração, cai de joelhos e diz a Bíblia em todos os casos que Deus ouviu o clamor dos seus filhos e os socorreu. Então, irmãos, o amor tudo espera, ele sempre espera. O amor tudo suporta. Mesmo quando achamos que chegamos ao limite da tolerância. Especialmente em caso de doenças físicas, de dores físicas. Eu digo para vocês que eu vi o pastor Russell Shedd, um vídeo, alguém mandou para mim, um dos cursos que eu fiz, tinha um instante lá que apareceu esse vídeo. Ele com terríveis dores, já no final da vida, sofrendo de câncer, morreu de câncer. E o jovem que estava entrevistando, era o jovem da igreja, foi lá conversar com ele e perguntou como era que ele trabalhava aquele momento. Um homem filho de pastor, neto de pastor, um homem que dedicou a sua vida no trabalho ao Senhor desde criança. Dedicou a sua vida ao trabalho ao Senhor. Como é que ele trabalhava agora? Como isso dentro dele? Como era que ele via a situação, ele morrendo na sua velhice, num leito, sentindo dores terríveis de uma doença incurável para a ciência. E ele respondeu para o jovem, meu filho, eu fico dando glória a Deus e dando graças a Deus por Ele me dar condição de suportar essa dor. Meus irmãos, eu fiquei com tanta vergonha quando vi isso assim, sabe? Digo, meu Deus, louvado seja o teu nome pela vida desse homem. Que nível está esse homem do conhecimento do Senhor? O amor tudo suporta, o amor tudo espera. Esse homem sabia que tinha a graça de Deus na sua vida, mesmo com terríveis dores. Que graça? A graça de suportar essas dores. Lembra de Paulo? Senhor, me cura dessa doença. Fique doente. A minha graça lhe basta. Pois é, o meu querido irmão e professor, Russell Shedd, deu esse testemunho. O amor tudo suporta. Tratei de um caso de dor física, né? Mas, irmãos, a dor da alma, a dor espiritual, a dor por causa de comportamento inadequado de irmãos, de pessoas que nos são queridas, também está aí. O amor tudo suporta. Olhem só, irmãos. O amor jamais acaba. Mesmo quando nós sentimos que estamos arrasados, mesmo quando nós consideramos que está tudo perdido, que tudo acabou, não. O amor jamais acaba. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor é eterno. O amor de Deus ou Deus é amor. Não acabou e jamais acabará, porque Deus é amor. Estamos terminando essa aula que é a última dessa lição. Vocês lembram de um famoso ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. Quantas pessoas dizem isso como se fosse uma coisa tremendamente piedosa?
Isso é uma frase que reflete um profundo conhecimento de Deus. Deus tarda, mas não falha. Pois não é não? Está errado isso é falso. Na verdade, Deus nem tarda, nem falha. Tudo vem a seu tempo. Deus é amor. Ele é eterno. O amor verdadeiro. O amor de Deus sempre se manifesta no tempo certo. Ele não tarda coisa nenhuma. Seja qual for a situação, o amor nem tarda, nem falha. Porque esse amor é Deus, irmãos. É o próprio Deus. Esse é o amor que nós somos estimulados a praticar, a fim de que nós sejamos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus Cristo. João 13, 34, 35, para a gente terminar. João 13, 34, 35. João 13, cadê? Trinta e 35. Novo mandamento vos dou. Eu já disse para vocês, Jesus não trouxe nenhuma novidade aqui para a terra, não. Ele era a novidade. O Evangelho do Senhor Jesus era simplesmente o cumprimento da novidade prometida lá no Velho Testamento. Todos os profetas. A novidade foi prometida lá, a novidade chegou, Jesus. Ele não trouxe nenhuma novidade, não. Ele não ensinou nenhum mandamento novo, não. Aqui ele diz, novo mandamento vos dou, e também não era novo, não. Amar uns aos outros também não era novo, não. Mas ele enfatizou bem isso. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Exatamente, irmãos. É o amor de Deus em nós. O amor de Deus que se manifesta através de nós, uns aos outros. É isso que mostrará ao mundo que nós somos filhos de Deus, como acontecia lá na igreja primitiva. Lembra de Atos 4, 2? A união do povo. O amor do povo fazia que todo mundo ficasse espantado. Que é isso? Que povo é esse? Os apóstolos pregavam, oravam, o povo vivia em amor e unidade, e enquanto isso, Deus lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. É isso, irmãos. Amor de Deus. Que nós possamos, de fato, aprender esse amor e praticar esse amor em obediência ao Pai de amor, que em amor nos escolheu, em amor nos chamou, em amor nos justificou em Cristo Jesus, em amor nos adotou em Cristo Jesus e em amor agora nos conduz no poder do Espírito Santo para que sejamos um. Todo o corpo de Cristo, a igreja, assim como ele é um com o Pai, como ele mesmo clamou ao Pai na sua oração sacerdotal, lá no final do capítulo 17. Que Deus nos abençoe. Amém.